Oi, gente, espero que vocês estejam me ouvindo. Espero que esteja tudo bem com vocês. E eu sou Camila, eu sou plantonista de História, e hoje a gente vai cuidar da aula de História do Brasil, tratando de rebeliões coloniais e também de crise do sistema colonial. Bom, a princípio, a gente vai diferenciar essas duas rebeliões. Então, a gente tende a separar ela em dois segmentos: as revoltas nativistas e as revoltas emancipacionistas. As nativistas, elas tratam de revoltas que não procuravam a independência da colônia. Então, elas eram resultados de uma insatisfação com a fiscalização excessiva de Portugal e a imposição de preços monopolistas, ou seja, Portugal detinha todas as relações comerciais exteriores em relação à América Portuguesa, da forma que ela era determinante dos preços e o único, né, a possuir essas relações. Já as revoltas emancipacionistas, elas procuravam uma instauração de uma república, talvez até uma democracia. Ela era fortemente influenciada por acontecimentos e movimentos internacionais separatistas, como o Iluminismo, a Revolução Francesa e a independência dos Estados Unidos. Então, eles estavam infelizes com a falta de autonomia política e eles também estavam infelizes com a cobrança elevada de impostos. A gente não precisa descartar isso. Bom, agora a gente vai entrar e eu vou citar algumas das revoltas nativistas e depois algumas das revoltas emancipacionistas, e depois a gente vai conversar sobre algumas revoltas importantes também que não, a gente acha que não entra dentro dessas pequenas caixinhas. Mas então, primeiro a gente fica com a revolta da cachaça. Ela foi a primeira revolta de colonos da América Portuguesa. Ela ocorreu em 1660, no Rio de Janeiro. E qual que era a aclamação desses colonos que fizeram essa revolta? Eles eram contra as tributações impostas pelo governador, e o estopim disso foi quando ele restringiu a produção de cachaça. Nessa época, foi a época que a Holanda achou as Antilhas, né, as Ilhas Antilhas, e começou a produzir açúcar. Então o Brasil começou a ter um rival na produção de açúcar, e normalmente o açúcar das Ilhas Antilhas era melhor, ou seja, acarretou uma certa crise no Brasil em relação à produção de açúcar. E o que restou para eles era a produção da cachaça. A cachaça também era uma das moedas de troca dos escravos, ou seja, era a forma da sociedade brasileira, dos senhores de engenho, adquirirem os escravizados para poder, né, ter um modo de produção. Só que Portugal, a maior razão para a restrição dessa produção da cachaça era um medo de que a cachaça se tornasse um competidor para o vinho e um competidor melhor, ou seja, eles perdessem o monopólio do vinho. O que aconteceu? Basicamente, os participantes dessa revolta, eles tomaram os órgãos públicos do Rio de Janeiro e eles destituíram o governador. E conseguiram, né, permanecer no poder por 5 meses, até que o governador ele voltou com a ajuda de tropas portuguesas e conseguiu tomar de novo o Rio de Janeiro, de forma que todos os revoltosos foram presos e foram repreendidos duramente. Uma coisa que vocês vão notar é que um comum ponto das revoltas nativistas e emancipacionistas é que praticamente todas elas foram repreendidas duramente. A maioria, as autoridades portuguesas tomaram atitudes em questão de assassinar a maior parte deles, etc. Mas só para citar que essa revolta da cachaça ela foi a primeira revolta de colonos na América Portuguesa registrada. Agora vocês vão ver a aclamação de Amador Bueno, que ocorreu em 1641. E aí vocês olham, né, a revolta da cachaça e perguntam, porra, a aclamação ocorreu antes. Só que ela não é, de certa forma, uma revolta. Ela aconteceu basicamente após o fim da União Ibérica, em 1640, e um grupo de bandeirantes paulistas organizou uma represália e expulsou todos os padres jesuítas que eram contrários à escravização indígena. Porque os bandeirantes, né, uma das formas de sobrevivência e angariação de dinheiro deles era capturando indígenas e vendendo eles para serem escravizados. Então eles decidiram expulsar os padres jesuítas, e não só isso, decidiram ir contra a administração portuguesa dentro da Vila de São Paulo. Então, eles acharam esse bandeirante em questão, Amador Bueno, e tentaram fazer com que esse Amador Bueno se tornasse o novo governador da Vila de São Paulo. Só que o que acontece é que,
próprio Amador Bueno não tinha interesse em se tornar o governador, ele tinha medo de ser julgado por Portugal, de sofrer algum tipo de represália, e ele nem aderiu ao movimento. Foi um negócio bem rápido e não tão importante assim, mas é importante citar para que vocês saibam. Aí agora a gente vai para a revolta de Beckman. Qual que é o contexto? Essa é uma época em que, como vocês estão vendo no mapa, o Brasil ele basicamente foi dividido em dois. Ele foi dividido entre o estado do Maranhão e Pará e o estado de Salvador, se eu não me engano, tem que confirmar depois. Mas o que importa é que essa divisão ela ocorreu em 1621 e ela ficou até o fim da administração pobalina, mais ou menos 1750. Então ele era meio que separado administrativamente. O que aconteceu? Eles estavam em crise desde 1640 e como vocês estão vendo, a gente está tratando de 1684. Então, são mais ou menos 40 anos de crise. Então, você já vê que está ocorrendo um clima bem chato nessa região. Aconteceu também a insatisfação com a criação de preços monopolistas da Companhia Geral, ou seja, essa Companhia Geral do Comércio de Maranhão, construída por Portugal, ela propunha que houvesse uma monopolização de preços, não só de escravizados, mas de outros tipos de comércio, que estava gerando uma certa insatisfação, né? E também a proibição da escravização indígena, fazendo que não só a população, a elite proprietária do Maranhão vivesse da escravização africana, né, promovendo essa Companhia Geral de Comércio, mas também essa escravização indígena era defendida pela Companhia de Jesus, né, que eram os jesuítas. E aí ocorreu o estopim, incentivado pelos irmãos Beckman. A população tomou o depósito da Companhia Geral e os próprios irmãos se tomaram o Corpo da Guarda. O Corpo da Guarda, na época, tava com, 10 oficiais dentro, então não foi, eles não foram todos poderosos e muito fortes, foi fácil de tomar. E aí eles se organizaram numa junta e, né, eles demandavam o fim da Companhia Geral. Só que o que aconteceu? O Manuel Beckman, né, eles são irmãos, tá? Tem o Tomás e o Manuel. O Tomás ficou no Brasil e o Manuel foi convidado pela coroa portuguesa a discutir sobre esse problema que eles estavam tendo, né, lá em Maranhão. Ele saiu e foi até Portugal, conversou, só que aconteceu, quando ele estava voltando para o Brasil, ele foi preso. E meio que isso foi uma sorte pro lado do Manuel, porque a maioria dos revoltosos de Maranhão que permaneceram no Brasil, eles foram mortos, incluindo o irmão dele, Thomas. Então, e ele permaneceu preso. Próximo é a Guerra dos Emboabas. Aconteceu em Minas Gerais, mais ou menos, e durou 2 anos, né, de 1707 a 1709. Ele é um conflito entre emboabas, que eram os não paulistas, e os bandeirantes paulistas. Normalmente, a Vila de São Paulo ela fica muito marcada por essa natureza bandeirante. Então, muitas vezes as pessoas vão usar os bandeirantes para retratarem como paulistas. E os emboabas como pessoas em geral, não só de fora de São Paulo, mas também podem ser de Portugal, né? Eles, basicamente, aconteceu. Os bandeirantes descobriram o ouro, né? Porque eles que foram grandes responsáveis pela interiorização do Brasil, e aí eles quiseram deter esses territórios do Centro-Oeste, essa região de Minas, etc. Aí eles lutaram pela exclusividade do espaço por ser os primeiros a descobrirem, né? E isso bem que ocorreu essa guerra. Foi uma disputa pelas jazidas de ouro e pelo controle desse abastecimento. Então, basicamente, quem ficou do lado de quem? Manuel de Borba Gato é uma imagem importante, né, para São Paulo. São Paulo, depois, na época da República, vai criar uma glorificação dele. Ele liderava os paulistas, os bandeirantes. Os portugueses, eles eram chefiados por Manuel Nunes Viana também. E os forasteiros, né, pessoas que não estavam normalmente dentro de São Paulo. Bom, no final, os paulistas perdem. E, assim, foi uma guerra que durou 2 anos, mas lá para 1708 para frente, a expulsão dos bandeirantes era de cerca de 2/3 da terra, ou seja, 2/3 dessa terra que eles estavam lutando para conseguir já estavam dominados pelos emboabas, pelos não paulistas. Então só sobrou a opção deles buscarem por mais terras. Foi aí que eles encontraram ouro em Mato Grosso, em Goiás, em outras regiões,
fazendo mais ainda a interiorização do Brasil. Só que no final eles tentam fazer algum tipo de armadilha para os portugueses e não paulistas, e meio que não dá certo. E essa tentativa de ataque faz com que os próprios portugueses e não paulistas acabem assassinando a maioria deles e prendendo todos. Ali a gente tem uma imagem de um retrato fiel de um bandeirante, né, segundo o que seria a historiografia, porque o interessante é falar que o nome Emboaba, ele é um nome indígena, acho que, se eu não me engano, tupi, de uma ave que possuía plumas até os pés. E como vocês veem esse retrato fiel de um bandeirante, eles não usam, eles andam descalços, né, não usam qualquer tipo de sapato, enquanto a maioria dos não paulistas usam botas e etc. E eu acho interessante que eu coloquei essa estátua do Borba Gato, que além de ter, né, uma estátua no Museu Paulista, ele tem um grande monumento de 10 metros de altura, etc., em Santo Amaro. E é engraçado, né, que ele tá usando bota. Nisso também acarretou, né, é importante falar, acarretou na criação de uma capitania de São Paulo e uma capitania de Minas do Ouro. Para separar, né, para os bandeirantes acabarem não achar que tudo faz parte do mesmo, para criar uma divisão certinha entre essas duas regiões. Agora a gente tem a Guerra dos Mascates. Bom, de início a gente separa em dois grupos sociais. Mascates, que eram um apelido pejorativo, eram os comerciantes portugueses que viviam na vila de Recife, que emprestavam dinheiro aos senhores de engenho, fazendeiros, aristocratas, qualquer sinônimo que você queira usar, que viviam em Olinda, que devido à queda da compra de açúcar, eles se endividam com as compras, né? Então, às vezes, eles precisam comprar um escravizado e etc. E aí eles acabam usando o empréstimo desses mascates. Se não fosse quitado esse empréstimo, ele corria até o risco de entregar uma fazenda, né? As fazendas deles. Com a determinação de Recife, como também Vila, e lugar de recebimento de investimentos, ou seja, na época, Olinda era a única vila oficial determinada por Portugal, até que, então, esses senhores de engenho, eles se sentiam superiores, né, porque eles viviam em Olinda e os mascates viviam em Recife. Recife não era uma vila oficial. Então, eles se sentiam mais superiores, porque uma vila ele tem apoio da coroa portuguesa, tem um governador e etc. E aí, Recife se torna uma vila pela coroa portuguesa e começa a receber investimentos. E aí a sociedade aristocrata, né, esses senhores de engenho, eles se reúnem em 1710 e eles decidem invadir Recife. E aí o governador em questão foge de Recife e aí eles chegam a, tipo, entrar em cadeias e liberar os presos, até que foi escolhido um novo governador para essa área de Recife, chamado Félix José, e ele forma uma tropa e vendem e prendem todos os latifundiários. Agora a gente vai para nossa última revolta, a revolta de Vila Rica, que aconteceu em Minas Gerais. A última revolta nativista, viu, gente? A gente vai para emancipacionista ainda. Foi uma revolta que aconteceu em Minas Gerais em 1720. Basicamente, foi uma revolta dos mineradores contra o imposto do quinto. Então, é legal falar que Vila Rica hoje corresponde ao Ouro Preto. Mas assim, Minas era uma região muito frequentada atrás da busca pelo ouro, né, obviamente, e todavia a coroa procurou formas de intervir, né, e arrecadar o ouro mesmo estando longe, né, porque eles estavam muito longe, em outro continente, e não só isso, não era um local que ficava perto do litoral para ficar perto dos portos, etc. Era um local que ficava muito mais para o interior do Brasil, então acabava ficando bem longe. E aí a metrópole, como ela achou essa forma de consertar essa longitude e querer ainda dominar esse local? Ela iniciou políticas de fiscalização de todo modo, sabe? Então ela criou monopólios de empresas para cada função. Então, tipo, a gente vai construir uma empresa que vai vender sal lá e só essa empresa vai vender sal. Que era para eles terem noção de quanto eles estavam produzindo, de quantas pessoas estavam lá. E não só isso, ele criou casas de fundição para que o ouro seja carimbado e tributado, como eu coloquei uma imagem aí do que seria uma barra de ouro selada. E somente essa podia ser comercializada, sabe? Ninguém deveria receber uma barra de ouro que não fosse carimbada pelo governo português. E aí, ele, dentro dessa casa de fundição, ele já determinava a cobrança de 1/5 do total arrecadado de cada minerador. Então, tipo, era mais ou menos 20%. A cada 5 barras que você tinha, uma ficava para Portugal.
Que rolou? Tem um nome bastante popular também para a revolta de Vila Rica, é a revolta de Filipe dos Santos. Filipe dos Santos ainda ele era um português, mas não tem muito histórico dele, ninguém sabe muito sobre quem ele foi, o que ele fez a vida, mas aconteceu que um belo dia ele reuniu uma aglomeração e igual nessa imagem aí, tá? Reuniu toda uma aglomeração e pediu pelo fim dos impostos, monopólios e pediu por fim o fim da casa da fundição. E aí, tipo, ele vai atrás do governo e tal, só que não rola certo, né? Mais uma revolta repreendida. E mais tarde as autoridades repreendem os revoltosos, prendem todos e matam Felipe dos Santos. Agora a gente vai para as revoltas emancipacionistas, que é importante lembrar que são revoltas separatistas, que querem alcançar a independência de suas regiões e talvez até do Brasil. Primeiro a gente começa com a mais famosa, né? A Conjuração Mineira. Se passou na Vila Rica, que né, hoje é Ouro Preto, a gente já discutiu antes. Foi uma revolta planejada pela elite intelectual de Minas. Importante saber isso. Eram elites, eram filhos de fazendeiros normalmente, pessoas que foram até Coimbra para estudar. E eles, em geral, possuíam dívidas com a coroa. E também é importante falar que eles não possuíam consciência nacional. Então a intenção era tornar realmente Minas Gerais um país. Que a bandeirinha tá aí do lado, com esse triângulo vermelho, etc. Bom, ela não possuía consciência nacional, ou seja, o ideal era trazer independência para a formação de um país de Minas Gerais e só. E a sua elite, em maioria, ela chegava a defender o permanecimento da escravidão. Foram formadas várias reuniões secretas para fazer a independência, né, para preparação e organização desse movimento, que destituiria Minas como colônia. Quando a aplicação do imposto da derrama causou, tipo, um estopim, né, meio que, tipo, uma pressão. A arrecadação de 100 arrobas anuais de ouro não estava sendo cumprida. Então, tipo, houveram anos para a metrópole portuguesa muito bons, que eles conseguiam arrecadar mais de 100 arrobas de ouro a cada ano. Só que o seu ouro nem não é para sempre e acaba acabando mesmo, essa é a frase. E demora muitos anos para voltar a ser produzido. Então ocorreu um declínio na mineração e as resíduos começaram a se esgotar. Só que aí eles só viam uma razão para a metrópole portuguesa. Não passou na mente a ideia de que o ouro poderia acabar. Não. O que passou na mente deles era que os colonos estavam contrabandeando esses metais preciosos. E, tipo, quando na verdade o ouro de fato ele estava acabando e, né, como a gente sabe, hoje em dia ele levaria milhões de anos para voltar a ser formado. E aí a derrama ia ser decretada e ela se tratava de uma arrecadação à força do ouro. E como essa elite intelectual que estava participando da Conjuração Mineira estava motivada a não perder suas riquezas, eles pretendiam iniciar essa independência, esse processo, antes de iniciar a derrama. Até que Joaquim Silvério dos Reis, esse é o nome desse estudante intelectual, ele delatou todo o movimento secreto em troca do perdão pelas dívidas que ele tinha com a coroa. Então, os réus foram condenados como inconfidentes, por isso o nome Inconfidência, e é por isso que eu tentei não usar aqui, porque inconfidente, ele é meio que um sinônimo para traição, e não necessariamente essa é uma traição da vista de Portugal, querendo manter sua colônia, mas não necessariamente é uma traição. E, bom, os mais ricos, eles foram absolvidos pelo seu privilégio, mas para usar de exemplo, né, tipo, para as pessoas não pensarem que tá tudo bem continuar fazendo isso, eles usaram Tiradentes, que foi um militar, ele não era tão rico, tão importante assim para a cidade, foi um militar, ele foi condenado à morte e ele era um dos integrantes mais fiéis ao movimento. O seu corpo ele foi assassinado em público e foi deixado em praça pública, se tornando um martírio republicano e mais tarde sendo usado como símbolo da república. É interessante, eu coloquei essa imagem aí de Tiradentes escortejado, foi uma arte feita pelo Pedro Américo. Vocês veem que ele fica com uma imagem muito parecida com o que seria Jesus Cristo, não acham? Ninguém até hoje tem uma imagem fiel de como seria Tiradentes, porque depois que a república foi instaurada no Brasil, os paulistas usaram muito a imagem de Tiradentes como símbolo.
E uma coisa interessante que eu acho legal falar é que um estudante que era membro da Conjuração, José Joaquim, ele mandou cartas para o Thomas Jefferson, que foi o autor da Declaração da Independência dos Estados Unidos, que depois ia ser o presidente dos Estados Unidos. E eles trocaram pelo menos 3 cartas. De início, José Joaquim pedia ajuda militar, sabe? Tipo, que os americanos viessem para cá ajudar fisicamente e tal. Mas o Thomas Jefferson respondeu que, tipo, pô, não dá para eu interferir nesse nível na, na independência da colônia, mas a gente pode marcar uns encontros, né? Conversar sobre. E ninguém sabe até hoje se esse encontro rolou, se não rolou, etc. Mas é um mistério. Agora a gente vai para a Conjuração Baiana. Bom, ocorreu em 1798. Salvador, né? Bahia. Classes sociais totalmente opostas da Conjuração Mineira. Então, os participantes eram de camadas populares, de profissões muito urbanas, como os alfaiates, e contavam até com escravizados dentro dessa reunião. Contava com a participação de pessoas negras e pessoas humildes. Foi grande influenciado pelo jacobinismo, que foi o lado mais radical da Revolução Francesa, que determinava igualdade, que queria o fim da escravidão e várias outras coisas. E também foi influenciado pela Revolução Haitiana, revolta que trouxe a independência para o Haiti, conquistada pelos escravizados que tomaram a colônia e mataram todos os brancos, em sua maioria donos de escravos. A gente vai falar um pouquinho depois disso. Foi a primeira república governada por pessoas de ascendência africana. Então, essa revolução haitiana, ela foi a primeira república governada por pessoas africanas, ou de ascendência, né? E, voltando à Conjuração Baiana, eles eram abolicionistas que eram a favor de uma democracia pluriracial, perdão, gente. Tem um texto aqui da Lilia Schwartz, que tem no Brasil uma biografia que eu achei muito interessante. É um texto não, na verdade. É uma pequena frase que os conjurados baianos, eles disseram, e eu acho que exemplifica muito o tipo de democracia que eles queriam ter. Que era: quando lhes falar, diga-lhes assim. Essa é uma frase de João de Deus. Ele tá aí nessa imagem que eu coloquei. Quando lhes falar, diga-lhes assim: o povo tem intentado uma revolução, a fim de tornar essa capitania em governo democrático. Nele seremos felizes, porque só então governarão as pessoas que tiverem capacidade para isso. Ou seja, brancos ou pardos ou pretos, sem distinção de cor e sem de juízo, e é melhor do que ser governado por tolos. Logo os convencerá. Bom, voltando, né? Eles começaram a divulgar panfletos, manuscritos, então, tipo, tem aqui no cantinho. Eu sei que não dá pra ler, mas é que, tipo, eu vendo a imagem grande e não consigo ler. Então era mesmo pra mostrar que, tipo assim, pô, eles tinham um trabalho de produzir panfletos manuscritos e querendo ou não, eles faziam esses panfletos e colocavam em porta de igreja, porta de pessoas, pra divulgar esse movimento, né? Só que querendo ou não, ao mesmo tempo que você divulgou o movimento pra pessoas boas, você trouxe a atenção das autoridades portuguesas. E é interessante falar que essa represália não foi tão tolerante como foi com os mineiros, né? Que eram a elite intelectual, que eram pessoas de maioria branca. Então, essa conjuração acabou com muitos mortos e alguns exilados ou encarcerados de alguma forma, né? Enquanto a conjuração mineira contava com apenas um assassinado que foi só para usar de exemplo. Isso diz muita coisa. Agora a gente fala da última revolta emancipacionista, que é a Revolução Pernambucana, que ocorreu em 1817. Acho interessante falar que, por exemplo, se vocês forem notar, a família real portuguesa já estava no Brasil, já tinha vindo para cá para o Brasil. Esse daqui foi o único movimento separatista do período colonial que chegou de fato a passar de uma conspiração. Então vocês viram nas duas conjurações que eles falaram muito, eles chegaram muito perto de tentar instaurar isso, mas não conseguiram fazer algo de fato. E essa daqui conseguiu. Então, Pernambuco era anti-lusitanista, que
procurava uma administração sem presença de portuguesas, que antilusitanismo é basicamente um ódio aos portugueses e à sua cultura. Então, eles queriam uma administração sem presença portuguesa, eles estavam cansados pelos impostos excessivos e inúteis. Alguns se destinavam ao pagamento, tipo, tinha imposto que se destinava ao pagamento de energia do Rio de Janeiro, sabe? Então, tinha umas coisas assim que eles não queriam pagar. Foi comandado pelas elites, mas ele também alcançou apoio popular. E essa revolta queria tornar Pernambuco uma república independente, com igualdade e tolerância religiosa. Também é conhecido como Revolta dos Padres. Tem seu início em 3 de março de 1817, com a morte de Manuel Castro, um brigadeiro português que foi prender um suspeito de conspiração e acabou morto por contestar a voz de prisão. E aí isso gerou uma revolta popular geral que fez até o governador se abrigar no forte por medo da reação. Eles conseguiram instaurar um governo provisório, por isso vocês veem que, tipo, foi real, foi, tipo, prático, e a repressão depois foi violenta. Então, tipo, 14 revoltosos foram executados pelo crime de lesa majestade, a maioria enforcados e esquartejados, outros fuzilados, e centenas morreram no combate ou prisão. Teve uma violenta repressão por parte do Dom João VI. Interessante falar é que a bandeira da Revolução Pernambucana de 1817 inspirou a atual bandeira de Pernambuco. Essas 3 estrelinhas eram para representar Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, que iam fazer parte desse futuro país. E ao passo que as outras capitanias iam aceitando fazer um país, iam entrando mais estrelinhas. E também achei interessante colocar a imagem da Bárbara Alencar, que foi a primeira presa política, né, mulher do Brasil. E ela ainda não só atuou ativamente nessa revolução, como ela atuou na Confederação do Equador, que vai ocorrer mais pra frente, a gente vai falar depois. Tá, agora a gente vai colocar as revoltas anticoloniais. Elas não são tão importantes assim para o vestibular, mas elas são muito interessantes de serem discutidas, principalmente porque todas elas se tratam de revoltas incitadas por grupos não brancos. E elas não se encaixam nesses 2 segmentos que a gente acabou de dividir, que é importante que vocês entendam a diferença entre nativista e emancipacionista. Só que essas não se encaixam. Elas foram incitadas normalmente por grupos não brancos, então cariris e guaraníticas foram por indígenas, quilombo dos palmares foram por negros, que propunham uma resistência ao sistema colonial. A Confederação dos Cariris é uma luta indígena contra os colonos que estão tentando tomar a região do Rio Grande do Norte e acaba com um tratado de paz até. Então, tipo, a resistência deles ainda valeu algo, né? Porque eles conseguiram deter essa terra no final de tudo. Já as guerras guaraníticas, elas se referem à resistência para permanecer no território dos 7 povos das missões, que hoje seria o Rio Grande do Sul, porque Portugal tinha permanecido com essa terra, só que ela queria transferir todos os indígenas e jesuítas para Sacramento, território que Portugal deu para a Espanha. E o que acontece? A Espanha permitia a escravização de indígenas, que não era algo do interesse nem dos jesuítas, nem dos próprios indígenas. Então, eles queriam permanecer na região dos 7 povos das missões. Já o Quilombo dos Palmares, ele foi uma reunião, na verdade, de pequenos quilombos que abrigava os fugitivos. Fugitivos escravizados em sua maioria. Foi o maior da América Latina e ele sofreu dezenas de ataques, conseguiram resistir perfeitamente e somente perderam quando o Zumbi foi traído e o Domingos Jorge Velho, um bandeirante, foi contratado pela coroa e destruiu todo o território do quilombo. Bom, gente, a gente acabou a primeira aula, diferenciando bem rapidinho, né? Acho que eu deveria ter ido um pouco mais lento, mas diferenciando as revoltas nativistas e emancipacionistas. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu vou disponibilizar esses slides e vocês podem dar uma revisada e acompanhando do modo que vocês quiserem. Ou seja, é importante notar que as revoltas nativistas, elas vinham de uma insatisfação, sim, com Portugal, mas era uma insatisfação que não chegava ao ideal de separação, ao ideal de descolar do governo de Portugal. E as revoltas emancipacionistas, elas são revoltas que meio que mostram essa crise no sistema colonial. Por isso que eu quis deixar por último para vocês fazerem meio que esse link.
Porque você vê que rolou várias, algumas conjurações, né, uma revolta, etc. E, assim, as pessoas estavam começando a se sentir insatisfeitos, né, com esse sistema, estavam querendo se tornar independentes e conquistar a autonomia política. Então a gente acompanhou todas essas revoltas e é fácil ver que as capitanias elas não estavam satisfeitas em permanecer nessa situação colonial, nesse monopólio português, e eles deixaram, acho que visível, né, que estava rolando uma crise no sistema colonial. Mas eu acho que antes de falar sobre isso, sobre essa crise no sistema colonial, a gente precisa tratar do grande sistema que impôs esse pacto colonial, que foi o antigo regime. O antigo regime, ele é caracterizado, marcado por algumas características. Ele se inicia no século XVI, ou seja, lá para 1500 e vai acabando para o século XVIII. E ele conta com algumas dessas características. A sociedade sem mobilidade social, ou seja, não haviam chances de você crescer na vida, não haviam chances de você se tornar elite propriamente. Então, mesmo que você nasça e consiga acumular uma grande quantidade de riqueza, que vai acontecer muito no futuro, no futuro não, né? Mas vai acontecer conforme decrescer a evolução do antigo regime, você ainda não ia ser parte da elite, você ainda não seria um nobre. Então você meio que era uma sociedade estamental, você ficava parado no seu estado e em como você nasceu. O rei, ele detinha poder absoluto, então ele poderia tomar todas as medidas que ele achasse melhor e ninguém poderia parar ele. Ele detinha todos os poderes possíveis. Tanto que um exemplo desse é o Luís XIV, o rei da França, que uma vez disse: o Estado sou eu. Outra característica é que ela foi marcada por um sistema mercantilista, né? E esse sistema mercantilista, ele contava com o pacto colonial para a sustentação desse sistema. É por isso que a gente está explicando o antigo regime, para que vocês entendam que não só quando ocorreu uma crise no pacto colonial, ocorreu uma crise no antigo regime. E a gente vai falar sobre isso mais um pouquinho, tá? Calma. E também era uma sociedade de privilégios jurídicos, ou seja, não existia a constituição de um direito que fosse igualitário, um direito que servisse para todos. Existiam leis que favoreciam alguns e leis que não favoreciam outros. Então ele não funcionava, é um sistema jurídico que não funcionava para todos. Aí beleza, tá. Você falou que teve uma crise do sistema colonial e que por isso dá para notar que teve uma crise no antigo regime. Como que aconteceu isso? Ele foi destruído pelas revoluções. Então, a gente teve a Revolução Intelectual, que gerou o Iluminismo, né, que se baseava na razão. Esse iluminismo, ele gerou duas formas de liberalismo. Liberalismo econômico, com, por exemplo, um grande exemplo, né, na verdade, Adam Smith, que pedia o comércio livre. E isso foi diretamente um embate com o Pacto Colonial. Você já vê que esse liberalismo econômico já deu um embate com o Pacto Colonial, que demandava preços monopolistas, enquanto esse comércio livre demandava que tipo, tinha que ter uma liberdade, né, de mercado, o melhor que vencesse. Então, Portugal não podia mais deter todo o Brasil e vender e comprar só do Brasil. Todo mundo tinha que ter acesso, o comércio tinha que ser livre. Então, você já vê um embate, né, com esse pacto. Depois, a gente tem o liberalismo político, né? Foi um pensamento ilustrado por muita gente. Vocês já devem ter ouvido falar Montesquieu, Voltaire, Diderot, Rousseau. E ele baseava-se no direito de representação dos indivíduos. Então, tipo, a soberania se encontra nesse direito de representação. A soberania se devia basear na representação dos indivíduos, não no interesse do rei. E isso embate diretamente com o absolutismo, onde o rei deveria ter todos os poderes. Tanto que Montesquieu é famoso pela teoria dos três poderes, né? Então você já vem outro embate com o absolutismo. Aí correu a Revolução Francesa, mais uma revolução para destruir o antigo regime, em 1789. Foi um golpe fatal no absolutismo, principalmente porque foi a ascensão da burguesia. E depois a gente tem a Revolução Industrial Inglesa, que, né, foi basicamente proeminente na Inglaterra, ocorreu no final do século XVIII e mudou basicamente um pouquinho a forma de
de trabalho lá, né? O trabalho escravo, por mais que tenha um pouco sido análogo no início da Revolução Industrial, deixou de ser destinada a só uma pequena parcela. Aí tá, a gente explicou a crise no antigo regime. A gente volta para aquele ideal do início, crise do Pacto Colonial. Aí a gente vai para as independências das colônias, que é o que a gente quer tratar nesse assunto. Ela é marcada inicialmente pelos Estados Unidos da América, que foi a primeira colônia que conseguiu alcançar a sua independência. Isso tirou todas as outras colônias do ideal de tipo, beleza, a gente tem o iluminismo, a gente tem todo esse ideal, mas como que a gente bota na prática? As 13 colônias fizeram isso e botaram na prática. Então a gente tem meio que algumas, como eu posso dizer? Algumas regras gerais, algumas coisas que aconteceram bastante em várias colônias para acontecer sua independência. E são em 3 partes, né? Ela foi liderada pela elite colonial, ou seja, a maior parte das independências que ocorreram nas colônias, ela foi liderada pela elite colonial. A gente tem um exemplo que foi a Conjuração Mineira. Ela não chegou a acontecer, óbvio, a gente conversou sobre isso. Só que a gente vê que, por exemplo, foi liderada pela elite colonial. Ou seja, existiam pessoas aristocratas que detinham coisas que, querendo ou não, eram privilegiadas dentro da colônia, mas que ainda não estavam satisfeitas, né? Principalmente porque mexiam com o dinheiro delas. Mas ela foi muito influenciada pelo iluminismo, né? Óbvio, como a gente falou, liberalismo econômico, liberalismo político. E aí eles tiveram, a maior parte das colônias, por incrível que pareça, teve apoio da burguesia inglesa. Por quê? Porque ela tinha interesse no comércio livre, né? Que a gente conversou lá. Então, quando essas colônias parassem de ser obrigadas a só vender para os países, para as metrópoles deles, eles iam poder comprar açúcar do Brasil, comprar açúcar das Antilhas, que era da Holanda, comprar qualquer tipo de produto e reger um tipo de comércio lá melhor. Não só isso, a Inglaterra, que estava no processo de revolução industrial, querendo ou não, ela começou a produzir muita coisa e não só para a Inglaterra. Então ela precisava de mais e mais lugares para poder vender essas coisas. Então é óbvio que elas iam apoiar a independência das colônias para ter mais países para poder vender mais coisa. E aí a gente estabeleceu, tipo, essa meio que forma comum que aconteceu em várias colônias, né? A elite colonial foi influenciada pelo iluminismo, a burguesia inglesa apoiou a maioria dessas colônias, mas teve uma exceção, que foi o Haiti, que a gente conversou antes, foi uma revolução de escravizados. Ou seja, os escravizados, eles se cansaram de todo esse regime, esse sistema violento e opressor, e eles se revoltaram e tomaram toda a colônia. Eles assassinaram todos os brancos praticamente, fizeram questão de assassinar todos os donos de escravos, matando até os seus filhos para que não houvessem gerações futuras. E foi, tipo, foi muito marcante, né? Porque alguns países futuramente iam se sentir ameaçados por isso. E a gente vai falar por quê. Que são as 3 rupturas. Então, a crise no sistema colonial ela é marcada principalmente por essas 3 rupturas que eu achei muito boas. O plano ideológico, quando a Revolução Francesa ela foi um exemplo de como o iluminismo poderia funcionar fora do papel. Então, a monarquia foi destituída. Na verdade, eles queriam permanecer de início, né? Mas foi contra o absolutismo, instauraram um certo tipo de liberalismo. Então foi um plano que trouxe a ideologia iluminista, que causou também o fim do antigo regime e a crise, né, no sistema colonial. Aí a gente tem um plano político, que foi a independência das 13 colônias, pô. Foi a primeira colônia a se tornar independente. Então, rompeu certamente com. Foi a primeira colônia a romper com o pacto colonial, trazendo um peso político. E tem a ruptura no plano laboral. O que é o laboral? É basicamente a forma de trabalho. Então, a Revolução Haitiana é um exemplo de pessoas que ficaram extremamente exaustas desse sistema escravista, completamente violento, completamente abusivo, e que decidiram se revoltar contra seus donos e proprietários e matou todo mundo e constituiu, como a gente falou antes, a primeira república de ascendência africana. Então, isso deu muito medo para outras colônias, para outros países, de assim, pô, e se os nossos escravizados também se revoltarem e matarem a gente?
Isso causou uma certa aflição, um certo temor. Os países viveram nessa época, depois que aconteceu a Revolução Haitiana, com medo de que os escravizados também fizessem isso de suas terras. E aí eles começaram a tentar, né, achar outras formas de sistema de trabalho, né? Que não só se obrigasse a uma parcela da população. Bom, gente, esse é o fim. Meu nome é Camila, não sei se vocês lembram, eu sei que eu falei tudo bem rápido, eu sou assim, perdão, mas, bom, todos nós plantonistas estamos disponíveis para tirar as dúvidas de vocês. Eu tô deixando aqui meu WhatsApp se vocês quiserem conversar mais. Eu tentei deixar de uma forma rápida para que não parecesse chato, sabe? Porque às vezes eu acho que eu vejo minhas aulas e a professora vai tão lento que às vezes eu quero dormir. E aí, bom, se vocês tiverem dúvida, vocês têm todos os outros plantonistas também. E estamos aqui para tirar dúvidas, estamos aqui para conversar. Espero que vocês tenham gostado da minha aula. E é isso. Obrigada, gente.